Fala galerinha, olha eu aqui de novo no meu canal, vim falar com vocês hoje sobre alto desempenho nos estudos, né? Vou passar detalhes sobre aquilo que eu considero crucial para que você consiga estudar com muita qualidade, consiga aumentar a sua produtividade e consiga, consequentemente, passar no concurso mais rápido, tá? Claro, eu não vou passar fórmula mágica para vocês, mas pontos que eu considero importantes para que você se desenvolva e consiga estudar da maneira mais eficaz possível, beleza? Quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael Barbosa, sou professor e coach para concursos, criador do método 4.2 de revisão. Para quem ainda não conheça, aqui na descrição do vídeo tem um link para que vocês entrem lá no meu site, conheçam o método 4.2 de revisão e, eventualmente, quem tiver interesse no programa de coaching do método 4.2 tem lá também para vocês, quem quiser entrar na lista de espera, beleza? Então vamos começar aqui com essa nossa conversa, nosso bate-papo sobre alto desempenho nos estudos. A primeira coisa que você tem que saber, né, que você precisa, e eu vou falar sobre três coisas fundamentais que você precisa aqui para começar a estudar com qualidade, conseguir manter, né, os estudos aí por um longo período, que é o que a gente prega, que é o que eu prego, né, no método 4.2, aprender a se planejar e cuidado para não criar expectativas sobre prazos que você não consegue controlar. Então é muito importante que a gente tenha consciência disso, que a gente está numa jornada de longo, médio prazo e que a gente precisa tomar alguns cuidados para não morrer na praia, tá? Para você não, enfim, tem gente que começa estudando e fala, eu quero estudar 6 meses, senão eu vou mudar de emprego, vou mudar de foco, vou arrumar um emprego, vou abrir uma empresa, enfim. Essa galera se frustra muito rapidamente porque colocar 6 meses, 1 ano, até 2 anos é difícil, porque existem muitas variáveis e você não vai conseguir se controlar, controlar coisas que estão além do seu poder, do seu domínio, tá? Então muita coisa pode acontecer, órgãos podem cancelar, anular concurso, tentar abrir, não conseguir orçamento, e se você focar suas energias e colocar prazo, você pode se frustrar. É muito fácil encontrar pessoas por aí que se frustraram e pararam de estudar por conta disso, porque delimitaram prazos e colocaram toda a energia em prazos que não estão no controle delas, né, dessas pessoas. E aí acaba se frustrando e desistindo. Lembre-se que a expectativa é a mãe da frustração. Por isso que é importante vocês adquirirem ou desenvolverem a disciplina intelectual. Porque eu sei que está todo mundo aí procurando fórmulas, dicas e tal, e querendo se manter motivados, mas a disciplina é que vai fazer você estudar com qualidade durante mais tempo, né? Vai fazer inclusive você conseguir estudar com certa regularidade, que é muito importante. Regularidade é palavra de ordem. Então, se vocês tiverem um propósito bem definido, se vocês souberem identificar esse propósito na vida de vocês e relacionarem os estudos a esse propósito definido, relacionando sempre todas as suas ações à aprovação no concurso público que você quer, você vai conseguir ter mais qualidade nos estudos, vai conseguir entregar mais produtividade, tá? Então, muito importante desenvolver a consciência de que é importante ter disciplina. Disciplina é tudo aí, é a chave para o sucesso. Então, vocês vão ver muitos artistas de sucesso, atletas de sucesso, pessoas que vão falar, e se vocês pegarem a maioria das biografias ou relatos de pessoas que conseguiram coisas importantes, difíceis, vocês vão ver que a disciplina é um ponto comum nesses relatos, tá? Então foquem nisso aí. A disciplina seria o primeiro pilar aí para a construção desse nosso edifício, né, que é a aprovação. Aí, seguido da disciplina, a gente tem a questão motivacional. É muito importante entender onde que a motivação pode fazer você melhorar, né, o teu desenvolvimento, melhorar a tua performance. Estudar motivado é bacana, você consegue dar um pico de produtividade muito grande, mas ninguém consegue se manter motivado eternamente. Vai chegar um momento que você vai ter uma tristeza com alguma coisa, enfim, um dissabor. Você estava se programando para estudar tantas horas e não conseguiu porque sua mãe precisou de você, às vezes dá um desânimo. A pandemia, por exemplo, muitas coisas que estão alheias à nossa vontade estão acontecendo, atividades circunstanciais que acabam minando aí os nossos planos e a gente acaba se frustrando sem ser culpa nossa. Então, se você se condicionar a estudar apenas motivado, você vai estar suscetível, né? Você vai estar sempre sendo servo dessa curva, né? Motivação sem motivação, motivação sem motivação. Acaba que você não consegue imprimir a constância e a linearidade que é fundamental para conseguir
estudar adequadamente. Estudar 6 horas no dia, nada no outro, 6 horas no dia, nada do outro, não é tão produtivo quanto estudar 3 horas todo dia. Vejam que a média vai ser a mesma. Mas estudando 3 horas todo dia, você tem uma frequência melhor, um contato mais direto com as disciplinas e vai conseguir entregar mais produtividade dessa forma, tá? Então, se liguem aí, eu queria que vocês tivessem esse olhar diferente para a questão motivacional. Aí a disciplina que eu falei para vocês no primeiro tópico agora do nosso vídeo vai te ajudar a estudar mesmo sem motivação. Pessoal, se alguém estiver ouvindo um piado aí, é porque eu tenho uma ave exótica, uma tiriba da barriga vermelha, chamada também de pirrura perlata, e ela tá piando ali fora, tá cantando, tá feliz da vida, tá? Aí, vamos embora. Em seguida, né, então eu tenho disciplina, consegui entender que eu não preciso estar motivado o tempo inteiro, eu vou estudar mesmo não motivado, não estando motivado. Aí vem uma coisa que é crucial também, para você conseguir alta performance nos estudos, que é a organização. Aí, meu amigo, vai desde a organização da sua jornada de trabalho, da sua rotina no dia a dia, do seu horário de estudo, do seu material, tá? Até a organização da sua mesa, do seu local de estudo. Eu estudei por muito tempo na mesa da sala, eu não tinha cantinho de estudo. Então, você não precisa ter um cantinho de estudo dos sonhos, como aquelas que tem em alguns Instagrams aí de pessoas que estudam para concurso. Você precisa ter um local bom para estudar, com silêncio. Então, se você tiver um local bom para estudar, você vai conseguir ter um estudo de qualidade. É isso que você precisa. E aí você afaste-se logo dessas firulas, de coisas que não são necessárias, mas concentre-se naquilo que você precisa. Eu preciso de um bom material organizado, tempo, um local adequado, tá? E tudo aquilo que a gente já falou aqui, disciplina, motivação, né? Uma motivação, não estar o tempo inteiro motivado, mas ter um motivo, né? Uma necessidade, uma vontade, colocar lá na frente algo maior, lá em cima o teu motivo de estar estudando. Eu quero melhorar a vida da minha família, eu quero melhorar a qualidade da vida da minha vida, morar num lugar legal, eu quero poder viajar, enfim, faça a sua relação com aquilo que você gosta de fazer, que você vai conseguir continuar estudando por mais tempo, ok? Então, mas a organização ela tem que existir na sua vida. Eu fiz tem vídeo meu falando só sobre organização para vencer nos estudos aqui no canal. Na verdade foi uma live que eu fiz ao vivo, onde eu falo sobre tudo, como você deve se organizar e coisas importantes como definir a sua meta de longo prazo, e as suas metas de execução, metas semanais, até identificar diariamente o que você precisa fazer, não só em termos de tempo, mas também em termos de quantidade de páginas que você vai ler, quantidade de questões que você vai fazer. Então isso é muito importante. Vocês precisam ter esse nível de organização. Inclusive, gente, quando vocês estiverem estudando, sempre que concluir uma etapa do estudo, tenta fazer a sua comparação. Aí é o momento da sua autocrítica. Comparar aquilo que você estudou com aquilo que você hoje, né, com aquilo que você estudou ontem, por exemplo. E aí você vai saber se você está indo bem ou mal. Porque se eu li ontem 10 páginas e hoje eu consegui 15, então é porque eu estou melhorando. Se eu historicamente consigo ler 10 e só li 8, então eu tive algum problema. Aí você vai tentar fazer essa compensação. Claro, eu não estou aqui pregando que vocês devem sempre ficar pilhado o tempo inteiro a ponto de levar vocês para uma ansiedade prejudicial. Mas eu estou falando aqui que a gente só melhora aquilo que a gente mede. Então vocês precisam estar olhando os dados para conseguir ajustar ali na hora. E você só consegue isso com organização. Vejam, são dezenas de disciplinas, centenas de assuntos, milhares de horas de vídeo, de questões, e vocês precisam se organizar. Se vocês não se organizarem, vocês não vão saber qual disciplina estudar em cada momento. É por isso que no método 4.2 eu falo sempre da questão da proporção entre teoria, questões e revisões, que é o pilar, o tripé da aprovação, e que vocês precisam ter método, um caminho a seguir, uma forma racional de estudo, senão vocês vão se perder, tá? Então, só para concluir aqui, a gente precisa ter disciplina, entender a questão do papel motivacional, que ele é importante, mas você tem que estudar mesmo não estando motivado, aí você tem que aprender isso, e a organização. Então são 3 coisas que estão ligadas aí ao teu emocional, que vão fazer toda a diferença, né? E a tua parte prática também vão fazer toda a diferença. Agora eu vou falar sobre 3 outros pontos que são fundamentais. Entender a importância das videoaulas, dos PDFs e das questões dentro
dos teus estudos para você conseguir ter um bom desenvolvimento e atingir alta performance. A questão primeira da videoaula, tem gente que acha que videoaula é uma forma de estudo passivo, não é, tá? O estudo passivo e o estudo ativo está relacionado com a capacidade ou o comportamento da pessoa, a pessoa, não o material. Então não existe material ativo e passivo. Existem pessoas ativas e pessoas que são passivas. A passividade é uma característica intrínseca do ser humano, dele ser passivo ou não. Coisas inanimadas como um celular, uma caneta, um papel, eles não têm, eles não agem, então não tem como dizer se ele é ativo ou passivo, tá? Em termos de comportamento, eu estou falando em termos de comportamento. Então o comportamento passivo é seu. Você, diante de um PDF, pode ter um comportamento passivo. Se você só ficar lendo o grifo dos outros, você está estudando passivamente. Então material que tem grifo de pessoas, terceiras pessoas, e coisas que pegam na sua mão, vão te levar à passividade, independentemente de ser PDF, videoaula ou livro. Você que tem que ter a proatividade necessária para lançar mão de outras técnicas, ferramentas, fazer algumas anotações, questionamentos, associações e conseguir fazer do seu material um material bom, tá? Porque quem faz o estudo é o aluno, não é o material. Então, voltando aqui para a questão da videoaula. A videoaula é importante. Eu usei videoaula de duas formas. Para iniciar os estudos de disciplinas que eu não tinha muito contato, ou para me acompanhar durante disciplinas complexas, como contabilidade geral. Então, você pode no início usar videoaula para todas as disciplinas para conhecer, depois partir para o PDF. Pode usar também a videoaula para disciplinas que realmente são complexas demais, para só no texto você pegar, tá? Claro, a gente tem que fazer essa ponderação dentro da nossa realidade. Por isso que é tão importante o autoconhecimento. Vocês precisam se conhecer. Então, autoconhecimento é tudo dentro dos estudos para concurso, ok? Aí onde é que entra o PDF? O PDF, então, é um material que vai te dar mais conteúdo, vai te entregar mais conteúdo em menos tempo. Necessariamente vai ser um material que vai te forçar mais a mente, porque aí você tem que, é mais esperado do PDF, no estudo por PDF, que você tem uma postura ativa. Então você vai, consequentemente, ter um pouquinho mais de trabalho. Por isso que tem gente que foge do PDF tentando encontrar tudo que tem ali na videoaula, que é muito mais fácil. É igual a Netflix, tem gente que maratona vídeos lá, às vezes você perde o time total, não consegue fixar, mas está lá, tá vendo. Então, só tem que ter cuidado, que a videoaula não é necessariamente ruim e o PDF não é necessariamente bom. Tudo depende da sua postura, do seu comportamento. Por isso que eu estou dizendo, no estudo eficaz, no estudo em alta performance, você vai ter que lançar a mão dos dois. Vai ter que usar PDF, vai ter que usar videoaula. E aí é esse momento que a gente tem que entender. Então, conselho, tu é formado em matemática, nunca viu Constitucional, antes de ir para um PDF, veja um curso em videoaula, o curso, tá? E depois você vê o outro curso. Ninguém a maioria das pessoas vão precisar ter mais de um curso, mais de um contato com a disciplina para poder ficar bom mesmo. Então, fica ligado nisso. Agora eu vou falar a coisa mais importante que você precisa, né? E você precisa entender isso. Precisa na sua preparação para ter um alto desempenho. As questões, tá? As questões, elas devem te acompanhar durante todo o estudo, independente da mídia. Mesmo se for PDF ou videoaula, você vai precisar usar as questões para te orientar e direcionar os teus estudos, ok? Uma passagem que tem na biografia do Jordan fala do treinador de esqui dele e diz que quando o Michael Jordan estava aprendendo a esquiar, ele gostava de cair. E uma vez o treinador perguntou para ele, ele falou: professor, é porque eu tenho muito mais facilidade de entender aquilo que eu preciso melhorar quando eu caio, quando eu levo um tombo. E aí, é aí que você vê a importância do erro dentro do processo de aprendizagem. Então a gente vai precisar usar as questões o tempo inteiro. Claro, não vai estudar só por questões, mas o tempo inteiro. Então, no dia de estudo em videoaula, da teoria em videoaula no PDF, você vai ter que fazer questões de fixação. E nos dias de revisão, eu recomendo que você faça as revisões a partir das questões, onde você vai ter uma melhor desenvoltura, vai conseguir atacar os pontos que você tem mais fragilidade, porque aquilo que você acertar, você não precisa revisar teoricamente. Você só precisa revisar com profundidade aquilo que você errou, que representa para você um ponto de melhoria, ok? Então,
as questões, só para fechar a questão, as questões devem ser a bússola do concurseiro, do estudante para o Enem. Lembrando que todas essas dicas servem para Enem e para concursos também. Agora eu vou passar 3 pontos que são fundamentais para você caminhar com os assuntos de forma a obter o melhor aproveitamento dos materiais e alto desempenho consequentemente. Não leia tentando decorar. Cuidado com isso. Se você ficar o tempo inteiro, principalmente na primeira leitura, querendo decorar tudo, você não vai conseguir, você vai poluir aí o seu cérebro e vai acabar se estressando, não vai conseguir aquilo que você quer, tá? Então é melhor você fazer uma leitura rápida e depois ter o tempo de voltar do que ficar martelando e forçando a barra para tentar decorar tudo. É muito complicado estudar dessa forma. O processo de aprendizagem ele requer tensão e relaxamento. Tensão e relaxamento. Se você tensionar demais para querer colocar as coisas na cabeça, você não vai conseguir ter o resultado que você espera. É preferível que você tensione e relaxe. Depois você volta estudando, você vai ter uma outra percepção sobre aquilo que você estava lendo. Outra coisa que está aliada a essa questão que eu até falei, de você andar e depois se permitir voltar no material, é que você precisa repetir, a repetição que leva à excelência. Então, repita o procedimento, repita a leitura. Claro, você vai fazer uma leitura dinâmica, mais rápida, você não vai precisar ler tudo que você leu da primeira vez, porque o seu próprio cérebro vai aproveitar alguns atalhos mentais e vai partir para cima, para a próxima. Ele não vai ficar catando todas as palavras. Então quem bate, aluno meu do programa de coaching, que bate um edital de Cefaz em 9 meses, na segunda batida ele bate em 6. E ele não gasta o mesmo tempo relendo tudo. É balela achar que não precisa ler de novo. A gente precisa ler de novo. Quantas pessoas não leem várias vezes o mesmo livro e conseguem ter ideias diferentes daquela leitura? Ainda mais o estudo para concurso, onde entre a primeira leitura e a segunda tem uma porrada de questões. Então vocês vão ter outra experiência sobre aquilo que estão lendo. Então cuidado com isso, tá? Não deixem de reler, de ler de novo aquilo que vocês já leram uma vez. Vocês vão ter outra percepção, com certeza, aliado aí ao estudo por questões, vocês vão ter outra experiência e vão conseguir extrair muito mais informações daquela leitura, ok? E um ponto importante que poderia ter sido dito no início do vídeo, mas eu quis deixar para o final, é que no começo vocês têm que ter cuidado e não precisam querer abraçar o mundo. Se você tem 15, 16 disciplinas no edital, foque em 4, nas 4 básicas ali, português, matemática, raciocínio lógico português, raciocínio lógico, direito constitucional administrativo para concurso. Para o Enem, foque em matemática e português no início. Fica bom nessas matérias, depois você vai incrementando as outras. Assim você vai ganhando qualidade e aprende a aprender nas matérias básicas, ganha corpo, ganha base muito boa. Então assim, a preparação para concurso ela deve ser feita em etapas. Eu falo muito do estudo incremental no meu canal. E se você se permitir a cada concurso ganhar um número menor de disciplinas, mas com muito mais qualidade, você vai ganhar tempo e vai ganhar preparo para conseguir fazer concursos e vai se tornar competitivo muito mais rapidamente. E isso é estudar em alta performance, tá? Estudar em alta performance não é estudar o mundo, é estudar o que dá no tempo que você tem com qualidade. Pessoal, gravei esse vídeo para mostrar para vocês como que vocês podem se organizar e estudar melhor, com mais ferramentas, se conhecendo melhor. Claro, todas as dicas que eu passo aqui vocês devem fazer uma reflexão e tentar relacionar com o comportamento de vocês e a forma como vocês produzem melhor, tá? Então cada um aqui vai poder adaptar melhor as técnicas que eu estou passando para a sua realidade. Não é uma receita pronta, nem uma verdade universal. Essa experiência é minha, baseada em várias aprovações em concursos públicos. Hoje eu sou auditor fiscal da Cefaz de Pernambuco, mas fui sargento do Exército com 17 anos, eu tinha passado no meu primeiro concurso e eu passei muito tempo aí brigando, lutando por uma vaga e levei muita pedrada e vocês podem evitar tomar essas pedradas também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, vai lá no meu Instagram, @prof.rafaelbarbosa, me segue no Instagram, @prof.rafaelbarbosa e se inscreve nesse canal aqui, ative as notificações para você receber sempre notificações sobre vídeos novos, ok? Quem ainda não conhece o método 4.2, repito, conheça, mude a sua forma de estudar, mude sua forma de entender a preparação para concurso público. No meu site tem várias planilhas gratuitas para você pode usar gratuitamente o método e adotar esse método que vai com certeza revolucionar os seus estudos. E se você tiver interesse em um acompanhamento pessoal comigo, entra na lista de espera
no programa de coaching do método 4.2 de revisão. Você pode ser acompanhado por mim ou pela professora Fernanda Barbosa, e aí você vai longe, meu amigo. A ideia do programa de coaching não é te passar metas e ficar só focado nas metas, não. É fazer mudar a tua mentalidade, tá? Reduzir a tua ansiedade, melhorar a tua organização, fazer você estudar com mais eficácia, né? Sem firula, sem frescura, sem perfumaria. O método 4.2 é um método enxuto e ele não tem nenhuma fórmula mágica, tá aí para vocês. Quem quiser conhece e adota o método, várias pessoas passando estudando com esse método sozinho, mas eu garanto para vocês que no programa de coaching do método 4.2 vocês vão ter um acompanhamento cerrado e vão desenvolver aí a capacidade, o autodidatismo e a capacidade de aprender qualquer matéria que vier para vocês em alta performance, estudar em alto desempenho, beleza? Então aguardo vocês. Se vocês tiverem qualquer sugestão de tema, deixa aqui nos comentários que eu faço, que eu gravo outro vídeo. Toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.